Capítulo 2 das penas e gozos futuros, parte 4, tópico, ressurreição da carne, perguntas 110 e 111. Pergunta 110. O dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos espíritos? Como querias que fosse de outro modo? Conforme sucede com tantas outras, essas palavras só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. Dai-lhes uma interpretação lógica e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldade, precisamente pela razão de que refletem. Porque não vos enganeis, esses livres pensadores o que mais pedem e desejam é crer. Têm como os outros, ou talvez mais que os outros, a sede do futuro, mas não podem admitir que a ciência desmente. A doutrina da pluralidade das existências é conforme com a justiça de Deus. Só ela explica o que, sem ela, é inexplicável. Como havíeis de pretender que o seu princípio não estivesse na própria religião? Pergunta 111. Assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? É evidente. Ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão neste sentido. Reconhecer-se-á em breve que o Espiritismo ressalta a cada passo do texto mesmo das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião, como alguns o pretendem. Vêm, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Como, porém, são chegados os tempos de não mais empregarem linguagem figuradas, eles se exprimem sem alegoria e dão às coisas sentidos claro e preciso, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque daqui a algum tempo muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. São Luís. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição segundo a ideia vulgar. Se os despojos do corpo humano se conservassem homogêneos, embora dispersos e reduzidos a pó, ainda se conceberia que pudessem reunir-se em dado momento. As coisas, porém, não se passam assim. O corpo é formado de elementos diversos, oxigênio, hidrogênio, azoto, carbono, etc. Pela decomposição, esses elementos se dispersam, mas para servir à formação de novos corpos, de tal sorte que uma mesma molécula de carbono, por exemplo, terá entrado na composição de muitos milhares de corpos diferentes. Falamos unicamente dos corpos humanos, sem ter em conta a dos animais. Que um indivíduo tem talvez em seu corpo moléculas que já pertencem a homens de primitividades do mundo, que essas mesmas moléculas orgânicas que absorveis nos alimentos provêm possivelmente de corpo de tal outro indivíduo que conhecestes e assim por diante, existindo em quantidade definida a matéria e sendo indefinidas as suas combinações. Como poderia cada um daqueles corpos reconstituir-se com os mesmos elementos? Há impossibilidade material. Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica do fenômeno da reencarnação. E, então, nada mais há que a berre da razão, que esteja em contradição com os dados da ciência. É exato que, segundo o dogma, essa ressurreição só no fim dos tempos será dada, ao passo que, segundo a doutrina espírita, ocorre todos os dias. Neste quadro de julgamento final, porém, não haverá uma grande e bela imagem a ocultar sobre o véu da alegoria
uma dessas verdades imutáveis, em presença das quais deixará de haver céticos, desde que eles sejam restituída a verdadeira significação. Digne-se de meditar a teoria espírita sobre o futuro das almas e sobre a sorte que lhes cabe, por efeito das diferentes provas que lhe cumprem sofrer, e verão que, exceção feita da simultaneidade, o juízo que as condena ou absolve não é uma ficção, como pensam os incrédulos. Notemos mais que aquela teoria é consequência natural da pluralidade dos mundos, hoje perfeitamente admitida, enquanto, segundo a doutrina do juízo final, a Terra passa por ser o único mundo habitado.